Deixa eu ver aí, ele está entrando. Opa! Olá, Nicolas! Deus abençoe! Boa noite, Padre Cristo. Como é que você está? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Olha, abraçando aí o Nicolas, quero abraçar a todos os 40 mil que estão conosco agora Amém. para orarmos. Esse versículo que o Nicolas iniciou a live tem tudo a ver com a vida daquele que crê. Nós sabemos a quem buscamos, nós sabemos onde devemos bater e nós sabemos em quem colocamos a nossa fé. A nossa esperança, ela vai muito além do que apenas um esperar. Nós esperamos porque temos certeza que aquilo que esperamos já é realidade no coração de Deus. É por isso que oramos, é por isso que cremos, é por isso que jejuamos, é por isso que estamos unidos como uma só família, clamando sobre nós as bênçãos e as graças do céu. Amém. Padre Cristo, quero te dar boa noite, tá? Te agradecer aí por você ter aceito esse convite. É uma alegria realmente te receber aqui. É diferente, né? Quando a pessoa realmente ela tem um coração voltado para o reino. As palavras entram no nosso coração de uma forma diferente. Eu vejo isso em você. Obrigado, tá? De verdade mesmo. A gente conseguiu se encontrar por segundos ali no aeroporto, né? No aeroporto. Ali, eu falei, Padre Cristo. A gente só se abraçou ali, já foi para os compromissos, mas que bom, né, que você teve esse tempo aí para a gente poder ouvir, né, uma palavra, né, a sua, para a gente poder também orar também pelo nosso país, né, e dizer que nessa guerra, né, espiritual que nós travamos, nós temos de fato um inimigo em comum, né, um inimigo das nossas almas, um inimigo que quer roubar a nossa comunhão com Cristo, e infelizmente a gente vê muitas pessoas, né, deixando de lado o que Jesus aconselhou, né? Jesus incita a orar e ele é aquele que nos criou, ele é aquele que conhece o nosso íntimo, é ele que criou o mundo, criou os céus e a terra, os mares, e a gente escuta todo mundo, menos o nosso Criador. Isso é um sinal de que a gente realmente está ouvindo a pessoa errada, né? E eu queria que você tivesse liberdade aqui para poder falar, para depois encaminhar para a oração. Fique extremamente à vontade aqui. Ah, muito obrigado. Mas você falava muito a respeito dessa vida de oração. Aqui, no início, eu quero fazer apenas duas colocações. Primeira é que as pessoas, algumas, têm uma visão míope sobre aquilo que é oração. Parece que a oração, ela substitui um remédio do bem-estar. Quando eu quero estar bem, se eu estou bem, eu não rezo. Se eu estou mal, então eu rezo para que eu esteja bem. E quando eu volto a estar bem, eu deixo de rezar. Há um doutor da igreja, muito conhecido, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que a oração, ela nos surpreende à medida que nós entramos na oração com o coração e com as mãos abertas. Ou seja, eu não posso estar na presença de Deus como eu vou ao supermercado, com uma lista de intenções e de compras. O Senhor, ele quer apenas uma coisa, o nosso amor. Nós tivemos no domingo agora, na nossa igreja, a celebração de Pedro e Paulo. E o texto lido, e que eu refleti com os fiéis, é quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. Jesus tinha para Pedro muitos sonhos, muitos projetos, mas Jesus não perguntou para Pedro absolutamente nada. Jesus perguntou apenas uma coisa: Pedro, tu me amas? Olha que Pedro disse: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É como se Jesus dissesse para ele: tá bom, isso basta. Eu quero o seu amor, o resto é consequência do seu amor. Nós repetimos muito alguns versículos, mas nem todas as pessoas entendem bem. Há muitos que dizem: tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. E é uma verdade. Mas a pergunta é: como é que Cristo me fortalece? Onde que Cristo me fortalece? Como eu me sinto fortalecido por Cristo? Não há outro caminho. É o caminho da oração. É uma vida de oração. É uma vida de espiritualidade. Uma vida de busca de santidade. Isto é algo diário. Mais do que comida, mais do que banho, é necessário uma vida de oração, de intimidade com Deus. E aqui o Senhor nos surpreende. Que quantas e quantas vezes nós rezamos
para que Deus faça a nossa vontade. E a oração é o contrário. Quanto mais você quer fazer a vontade dele, aí é que você quer rezar. Nós não rezamos para que ele seja o nosso servo. Nós somos servos dele. Então, quanto maior é a missão, quanto maior é o desafio, quanto maior é a batalha, maior deve ser a nossa vida de oração. Não para que ele me satisfaça, mas que eu consiga satisfazê-lo com a minha vida. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto muito interessante é que as coisas mudam. Quantas e quantas vezes, isso cabe a mim, com certeza o Nicolas, você que está conosco, a gente entra no momento de oração porque precisamos de Deus. Porque precisamos de Deus. Sabemos que as pessoas não podem nos dar, por mais que elas nos amem, aquilo que só Deus pode dar. Mas Deus, ele é maravilhoso e ele muda as coisas. Porque eu já entrei muitas vezes na oração para pedir a Deus algo e a oração terminou com Deus me pedindo algo. Ou seja, ele mudou as coisas. Eu fui pedir, é ele quem me pediu. E a única coisa que ele me pede é que eu o ame do fundo do meu coração, com toda a minha força, com todo o meu pensamento, com todas as minhas atitudes, com o meu testemunho de vida, agradando a Deus acima de tudo e acima de todos. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, a tendência é você ir se desligando das coisas que perecem. Eu digo muito que felicidade sem Deus tem data de validade. Ou seja, tem início, tem meio e tem fim. Felicidade completa, felicidade eterna, felicidade de dentro para fora, nós só encontramos em Deus. Por isso, a oração, ela é essencial. E precisamos acreditar, precisamos crer que aquele que procura, ele vai achar. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que busca, ele vai encontrar. Geralmente, muitos desistiram da oração porque rezaram de um jeito particular e de um jeito para satisfazer o próprio ego. Penso que a primeira atitude que um orante deve ter, que um crente deve ter, é dizer a Jesus: eis-me aqui. Uma oração que gosto muito, e isso é comum a todos nós, foi a resposta de Maria ao anjo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se. Muitas vezes, nós não queremos o faça-se. Nós pedimos tantas coisas, mas o verbo principal é: Senhor, eu sou argila nas tuas mãos. Tu és o oleiro. Eu não tenho querer. O querer é teu. Eu quero fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Eis aqui o teu servo, faça-se. Eu penso que essa oração, por menor que seja, ela tem um grande valor a Deus, porque dá a Deus, pelo que o Nicolas dizia no início da live, liberdade. Nós devemos deixar as mãos de Deus livres para que ele haja com sabedoria e com excelência na vida de cada um de nós. E para quem não sabe rezar, imite os apóstolos. Eles chegaram para Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Como que eu aprendo a orar? Como eu aprendo a andar de bicicleta? Você não vai ler um livro teórico sobre andar de bicicleta. Você pode saber de cor. A hora que você subir na bicicleta, você vai cair, você vai calar o joelho, você vai subir de um lado, cai do outro. Como que aprende a andar de bicicleta? Andando. Como que eu aprendo a orar? Orando. Começando com simplicidade, começando com coisas leves e passando para águas mais profundas. E quero encerrar essa minha fala, Nicolas, como historinha, que quem me ouve sabe que eu conto muita parábola. Tá tão bom que eu pediria para você continuar. Só uma historinha. Tem uma historinha que a mãe estava fazendo a sua oração da noite. E uma criança bem pequenininha viu a mãe rezando e perguntou: ô mãe, a senhora está fazendo o quê? E a mãe, que era uma mulher de Deus, respondeu: eu estou conversando com o papai do céu. Você, quando crescer, você vai também aprender a conversar com o papai do céu. E a criança disse: ah, mas eu queria falar com o papai do céu hoje. A mamãe: mas você ainda não sabe rezar. Mas depois, mamãe vai te ensinar uma oração. E a criança vai para o quarto, a mãe vai para a cozinha, e a mãe notou que a luz do quarto da criança permanecia acesa.
Ela falou, mas ela, toda noite ela deita rápido. Aí a mãe chegou na porta, viu a criança ajoelhada, com a mãozinha posta na cama e rezando em voz alta assim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. A mãe falou assim, filha, pare de brincar com as coisas de Deus. O que você está fazendo? Não me xinga não, mamãe. Eu estou rezando. Não está rezando nada. Eu escutei, você está soletrando o alfabeto que você já aprendeu na escolinha. Não, mamãe, é porque eu fiz um trato com o Papai do Céu. Eu falei com ele assim, ô Papai do Céu, eu não sei rezar ainda, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar as letrinhas para o senhor faz a oração aí. E a pergunta é, Deus aceitou ou não? É claro que Deus aceitou, porque Deus não olha aquilo que sai dos lábios, Deus olha o que sai do nosso coração. Essa é a oração das orações. A oração que ama, a oração que compromete, a oração que é pura. Essa haverá de agradar o coração de Deus e trazer para nós grandes milagres. Amém, Padre. Que palavra, tá? Que palavra. Muito obrigado mesmo por isso. A gente, essas lives aqui, né, pessoal, deixar bem claro, ninguém aqui se coloca num patamar acima, tá? Eu simplesmente estou fazendo com que os instrumentos que estão nas minhas mãos alcancem mais pessoas, né? Na parábola dos talentos, eu jamais poderia, né, pegar um talento meu e esconder e dizer, não, eu vou esconder ele aqui para não poder perder, sendo que, na verdade, eu devo multiplicar esses talentos. Então, saiba que eu também sou muito abençoado, né? Isso fala muito ao nosso coração, tenho certeza também, né, que no coração do Padre também fala muito, porque toda hora que você edifica alguém, tenho certeza também que você é edificado também com a palavra. E as orações, Padre, querendo só fazer um breve comentário, de utilizar muitas vezes Deus como se fosse um paraquedas, né? C.S. Lewis fala isso, a gente só utiliza ele quando está em momentos de perigo, né? E as orações da mesma forma, olha, estou em perigo, estou caindo, abre. Chegou no solo, já nunca mais usa, porque, digamos, você está seguro. E muitas das vezes, as orações, né, eu já fiz orações perigosas na minha vida, né? De realmente dizer para o Senhor o seguinte, olha, se o necessário para eu voltar a chegar, né, a ti, para que a gente tenha o mesmo relacionamento que eu tinha, né, outrora, para que o Senhor faça de qualquer maneira, não importa se for através da dor, não importa através se for do sofrimento, isso não pode impedir de eu olhar a realidade, de eu ter um relacionamento contigo. E C.S. Lewis fala isso, né, de que a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Então, se a sua oração, por exemplo, você está pedindo por um coração mais amoroso ou mais paciente, Deus vai te dar oportunidades que tiram a sua paciência para você exercer a paciência. Porque você exerce a paciência em um momento onde você não precisa ser paciente. Né? Senhor, eu preciso ter um coração que perdoa mais. Então, Deus vai te dar uma oportunidade que você perdoe. Porque perdoar o perdoável não é perdão. Você tem que perdoar o imperdoável. Então, que as nossas orações, elas realmente sejam direcionadas para nos mudar, e não mudar a Cristo. Mas para que elas nos mudem, independente daquilo que o Espírito Santo nos responda, que a gente saiba obedecer. Eu acho que é aí que está a grande palavra de hoje, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta também irá se abrir. Né? Tudo isso com muita obediência. Amém? Verdade. Amém.